Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sempre agradecendo a técnica da TV Santa Maria, que está sempre nos bastidores nos auxiliando. E hoje estamos na presença ilustre de dois participantes que não costumam estar presentes. O Joel Dutra, que por vezes faz parte do programa, Márcia Colomé, que está sempre com a gente, e o nosso convidado especial, Luciano Carneiro. O Luciano, ele é evangelizador, Ele é uma referência aqui na cidade de Santa Maria, uma referência na região, há muito tempo evangeliza. E hoje, por conta do nosso tema, que é tão importante como tantos outros que a gente traz aqui no Despertar Espírita, que é a juventude e os novos valores sociais. Como que está a nossa juventude nesse momento que a gente vida de guerras ideológicas, verdades relativas? Quais são os desafios que podem aparecer nesse momento, Luciano? Começando contigo, Quais são os desafios que podem estar aparecendo nesse momento? Como que é conviver com nesse novo momento da nossa sociedade? Bom, primeiro, muito obrigado pela presença, pelo esse momento de bate-papo para a gente conversar sobre um assunto que volta e meia ele acaba batendo na nossa casa, seja no aparelho de televisão, de celular, nas reuniões familiares. Vamos talvez começar pelo início. Quem é esse jovem? Quem é esse adolescente? É esse espírito reencarnando com uma bagagem existencial, traz uma carga de outras vidas. Tem um componente nesta vida de convívio, de aprendizado, porque na infância ele era uma esponja, absorvia o que podia. E ele chega nessa época, nessa fase, onde ele precisa afirmar a existência dele. A personalidade. Ele vai construindo durante a infância, chega na adolescência, bom, eu sou essa pessoa, que é o que vai ser levado para a fase adulta. É muito interessante fazer uma comparação assim, bem grosseira, vamos pensar dessa forma. É como se o adolescente estivesse numa ilha no meio do mar. Ele está lá, sozinho, tentando descobrir como é que ele chegou ali, quem ele é, o que ele tem que fazer, para onde ele vai. Ele está naquele momento de já sabe algumas coisas, já entende algumas coisas, mas a partir daí, e agora? O que eu faço? Ele olha no horizonte e tem outras ilhas. Tem uma ilha lá de piratas, tem uma ilha dos bebum, que bebem, que fazem festa. Ele ouve de longe os fogos de artifício. Tem uma outra ilha ali que ele olha e ele vê assim, é uma turminha legal, mas eles são meio careta, eles são meio comportados, de vez em quando ele recebe visitas. Tem uma visita que chega de manhã, sai de manhã, ele vê, de vez em quando aparece meio-dia, final da tarde essa visita vem, conversa um pouquinho, mas já vai fazer outras coisas. Às vezes tem uma cabaninha lá que essa visita ocupa, que dorme, passa a noite, no outro dia sai, e ele está ali, tentando criar pontes com essas visitas, tentando criar pontes com as outras ilhas, porque o adolescente ele é um ser protagonista. Ele quer fazer as coisas. Ele quer salvar o mundo. Ele entende que ele descobriu a solução para os problemas da humanidade. E que maravilha. É o melhor momento que a gente tem. Porque na infância a gente não tem essa capacidade de competência. Na fase adulta, às vezes a gente vai recebendo, como a gente diz, umas cacetadas, e a gente diz, não, deixa para depois, não vamos resolver agora, tem que ser do outro jeito, tem que ser com calma, e o jovem quer resolver. O mundo é do jeito que nós vivemos hoje porque jovens foram protagonistas lá.
de querer interferir na melhora do seu grupo familiar, da sociedade, dos amigos, da escola, né? Nós já fomos jovens, a gente queria revolucionar o mundo. E ele quer fazer isso, então ele é protagonista. Só que, ao mesmo tempo, ele está naquela ilha. E, para complicar ainda, no meio da ilha tem uma pedra escura, que quando ele dá uns tapinha na pedra, ela acende. E aí conecta ele com as outras ilhas, né? Começa a ensinar eles algumas coisas, ele vê... eu consigo aprender a subir num coqueiro, eu consigo aprender a fazer fogo, mas, ao mesmo tempo, eu consigo aprender a maltratar os animais. Tá ali aquela pedrinha. E, muitas vezes, ninguém diz para ele o que ele faz com aquela pedra. Ele só dá uns tapinha na pedra, aquela tela escura se acende e mostra o universo à volta dele. Mas é um ser com conhecimento que ele já traz de existências, conhecimento que ele traz desta existência, com um desejo ardente de melhorar o ambiente, a vida, a ilha, o continente que está à volta dele, de fazer conexões o mais rápido possível com as outras ilhas e com aqueles, aspas, visitantes ou outros habitantes daquela ilha. Imerso nesse mar, que é a nossa humanidade hoje, que está... de novo, fazendo uma associação grosseira, estamos vivendo o século da loucura, né? A gente pensa assim, esse mundo está louco. Aquela frase que a gente dizia, eu vou morrer e não vou ver tudo, é muito presente nos dias atuais. Então, eu acho que, para a gente começar a fazer essas associações, o jovem é esse habitante dessa ilha, querendo seguir uma caminhada, né? Querendo construir um mundo melhor para ele e para os demais que estão ali. Tu tava falando, eu tava pensando aqui comigo, essa necessidade do pertencimento, né? Que o jovem, ele quer sempre pertencer, ele quer sempre fazer parte e ser realmente o protagonista. Só que, como ele é um espírito, a gente não pode esquecer disso, ele é um espírito que reencarna aqui e ele traz predisposições reencarnatórias, ele traz uma predisposição de personalidade. Então, isso muitas vezes, né, pode entrar em conflito com esse novo momento, porque a sociedade vai evoluindo, os valores muitas vezes vão sendo questionados, alguns modificando, enfim, mas ele entra nesse mundo de conflito, né? E como lidar com esses conflitos? Né? Qual, vamos dizer assim, a prudência que os jovens poderiam ter hoje diante desse novo momento que a gente está passando, principalmente com o advento da tecnologia, das redes sociais, que o mundo fica nu na frente dos jovens hoje. Hoje tu pode acessar o que tu quiser nas redes sociais. Como lidar com essa realidade assim, Carmen? O que tu me diz? Olha, é uma perspectiva bem interessante essa, né? Da complexidade, né? Do mundo complexo. E aí eu penso que o jovem, quando vinculado a alguma religião, ou quando trabalhando a sua espiritualidade, ele consegue diminuir um pouco a ansiedade e viver um pouco melhor. Se bem que, claro, quando ele adentra, por exemplo, na casa espírita, ele vai entrando em contato com valores, né, que nós consideramos verdadeiros, né, e que balizam, e que podem balizar a sua existência. Então, aquele grupo que ele enxerga, né, do seu lugar, que não é muito comportado, por exemplo, pode não servir de modelo para ele a partir dessas vivências na casa espírita. Então, me parece que a espiritualização, a religião, né, e o papel da família, né, que nós vemos assim com bastante cautela, assim, porque nós temos hoje muitos filhos, né, abandonados de pais vivos, né? Então, essa é uma questão importantíssima e que causa muita dificuldade, né, muito transtorno familiar e para a vida do jovem, né, que segue em frente. E vão ficando algumas sequelas, né? Que muitas vezes a sociedade acaba recebendo essas sequelas. É claro que a gente tem muitos recursos, né, para
depois quando a gente se torna mais adulto, a gente buscar se reorganizar, mas elas estão aí, né? E aí, João, é mais ou menos por aí? É por aí, sim. Né? Eu, quando fui convidado para participar, aí, substituindo a Márcia, né, que está... Sim, a Márcia de Fô. Eu dei uma olhada, fiz uma pesquisa muito breve, assim, e a gente verifica que há alguns conflitos, realmente, né, o que poderia se chamar de guerra ideológica, na verdade, não deixa de se tratar de uma guerra de valores, né? Há um documento que eu descobri na internet ali chamado Atlas das Juventudes, né? Que é um estudo em que os estudiosos ali, enfim, classificam a juventude brasileira não como juventude, mas como juventudes, né? Porque se ligam a grupos, se ligam a ideologias, se ligam a valores. Então, o que ocorre hoje, né, como o Seno disse, essa facilidade de informação e essa facilidade de acesso de uma ilha para outras, né, faz com que o jovem se depare com muitos valores. E esta guerra de valores, então, esta compreensão do mundo nesta fase em que se procura uma liberdade, se procura um crescimento, né, e muitas vezes o hedonismo acaba prevalecendo, né, e isso faz com que a gente tenha que pensar de um modo um pouco diferente do que se pensava antes. Como o Seno mesmo disse, né, e aqui um desses estudos diz isso, é assim, todas as gerações são gerações vindas para transformar o mundo. Né? Nós fomos jovens e, na nossa visão, na época, pelo menos na minha, não tinha internet, não tinha computador, né, a minha busca de ilhas era uma busca mais real, mais palpável, né? Eu ia às pessoas, né? Eu convivia com com a gurizada da rua, fazia fogueira em São João, enfim. Hoje isso parece uma realidade tão distante, porque as fogueiras, né, são fogueiras virtuais e muitas vezes fogueiras de gente, lá do tipo da caça às bruxas, né? Pessoas são literalmente queimadas em redes sociais, por conta desta troca de valores e desta compreensão nova do mundo. E aí o que o Espiritismo nos traz, né? E a grande sacada, e vou usar a sacada como uma palavra do meu tempo, como, né? Isso, do nosso tempo. Faz com que a gente veja isso com uma certa normalidade, porque o mundo está em evolução. Nós somos espíritos, né, que estamos evoluindo. E o próprio Kardec, codificando, né, a doutrina, ele fala que os espíritos dizem que normalmente vem primeiro uma evolução intelectual para depois uma evolução moral. E há esses ajustes, há esses conflitos, né, que devem ser tratados não exatamente como algo desesperador, alguma coisa que tenha que ser lidada de um modo brusco ou com muita dureza, mas sim com esta percepção de que, como tu disseste, né, somos todos espíritos, estamos crescendo, estamos evoluindo, e a partir do momento em que se consegue compreender isso, né, esta é a grande sacada, ou seja, a gente compreende que há uma evolução intelectual, e hoje nós estamos vivendo um boom, né, deste conhecimento e e acho fantástico isso, desta generalidade de conhecimentos para todos, ou seja, todo mundo tem acesso hoje, né, por mais simples e por mais despreparada que a pessoa tenha, hoje os conhecimentos chegam a ela, quer queira ela, quer ela não queira, né? Diferente do nosso tempo que a gente tinha que buscar, enfim. E aí, com esses conhecimentos, nós, de algum modo, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, ela se desenvolve. Bom, e aí o jovem nisso, né? Como ele está desenvolvendo este conhecimento, está tendo esse contato, está aprendendo muito mais rápido do que nós, essa guerra de valores é extremamente importante, porque a partir do momento em que ele começa a entrar em contato com várias realidades, vários valores, ele vai ter que se decidir, vai ter que decidir. E aí entra toda a história pregressa daquele espírito milenar, né, que vem caminhando, vem se desenvolvendo
para ele começar os ajustes, né? Os ajustes que preparam o nosso orbe, né? A Terra, para este mundo de regeneração. Então, isto não é exatamente preocupante, né? E nem deve ser apavorante, mas deve ser lidado com uma forma em que a gente, enquanto espírita, possa fazer exatamente o que, né, a Colomé disse, ou seja, precisamos direcionar esses espíritos para uma outra realidade, né? Um desses estudos também fala que os jovens não são desprovidos de interesse espiritual. Na realidade, eles não aceitam mais algumas imposições, né, como havia antigamente, como nós fomos criados em algumas, né, filosofias ou doutrinas que nos impunham algumas verdades. Hoje o jovem não aceita mais isso, justamente pela possibilidade que ele tem de conhecimento, né? Sim, então, em isso razão é um disso é progresso. que Isso isso uma é progresso. evolução nessa jornada. É interessante o comentário de você. Vamos associar, eu gosto de fazer associações materiais. Eu trabalho há um tempo com juventude. Tentando ser um pouco didático, vamos pensar assim. É construir a nossa casa interior sobre a rocha. Essa é a jornada. Muitos jovens hoje, eles estão construindo a casa sem uma fundação, sem um alicerce. Que o grupo familiar, que a vizinhança, que a sociedade em si, que também está nesse conflito, nesse rebuliço, né, nesse conflito existencial também, porque nós estamos na transição, a gente precisa também pensar nisso, né, aquela transição de uma humanidade com algumas deficiências e alguns aprendizados, mas para uma humanidade melhor, mais saudável, com menos conflitos, com mais amor e felicidade na sua caminhada. Nós estamos no meio do caminho, estamos chegando mais para o final, mas estamos nesse momento. E é aquilo de uma construção, de uma obra de construção, né? Quando chega todo os materiais de construção, que é jogado tudo no terreno, para começar a construir. A gente não sabe onde é que é pedra, onde é que é cimento, onde é que é areia, onde é que é as madeiras, os pregos, e começa... um caos se instala, é o momento que nós estamos vivendo. E aí esse jovem começa a construir a sua casa interior no meio desse terreno de caos. Precisa a base, porque é a base que vai sustentar todo o resto. Então, aquela interferência, aquele auxílio, aquela observação da família, da religião, dessa compreensão de Deus, da espiritualidade, assim como os valores da sociedade, os valores positivos da sociedade, porque a gente fala muito de valores, mas tem a questão virtudes. Eu gosto mais de usar o termo virtude, de forma grosseira, né, para os amigos que estão nos ouvindo. Vamos pensar em virtude como aquela ação, aquela atitude moral positiva. E valores como aquele conjunto de atitudes que um determinado grupo estabelece. Esse valor pode ser importante para aquele grupo, mas pode não ser para o outro. Já uma virtude, ele é importante para todos. Exemplo claro, assim, paciência. Paciência é uma virtude que seja aqui no sul do Brasil, no Nordeste ou no centro ali, nós precisamos ter paciência, que hoje nós estamos com um paviozinho curto de paciência, né? Mas para alguns grupos, paciência não é um valor. E aí esse grupo não entende isso. E aí muitas vezes cultua, não, vocês têm que me engolir, vocês têm que me aceitar. E aí não traz esses valores positivos para a base dessa juventude. Porque o jovem precisa dessa base, que é construído na infância, que é construído com aprendizado, que ele traz já um aprendizado de vida passada. E aí ele vai construindo, ele precisa de um terreno sólido. E aí é a nossa tarefa de contribuir para esse terreno sólido. É muito interessante isso, Luciano, que tu traz, e eu penso muito nisso também, que são as referências sólidas, né? Quando a gente fala quando a gente começa a relativizar muito, né? Eu dou um exemplo assim, tu tá perdido numa selva e tu não sabe para onde tu vai, tu não tem referência alguma, tu não sabe nem que selva tu está.
Para que lado fica o rio, para que lado fica a estrada mais próxima, ou o chalezinho mais próximo, tu tá perdido. Aí, de repente, vem alguém, do nada, te surge com uma bússola. Aí tu olha essa bússola, a bússola tá te dando uma orientação. Tu, acho que agora eu me encontrei, né? A bússola vai me dar um suporte. Tu caminha 100 metros, aparece outra bússola, mostrando outra direção. Outro Eu caminho. acabei de ficar perdido de novo. De novo, exato. Porque eu tenho duas referências que me dão informações contrárias, e isso me leva ao desamparo, tendência a me levar à angústia, à ansiedade, ao medo, porque eu tenho duas referências. Então, quanto mais aumentam as referências, a tendência é eu fico me sentir mais desamparado ainda. Mas nós vamos continuar com esse assunto no próximo bloco. A gente vai ir para um breve intervalo, trazendo mais quem seria essa referência maior que todos nós, na verdade, tanto precisamos para nos sentirmos mais seguros e mais alinhados no nosso processo evolutivo. Já voltamos. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também solidariedade, acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. E dando continuidade a esse nosso assunto, né, que eu encerrei falando da questão da referência, que quanto mais referências nós temos, quanto mais elas se diferem, maior tende a ser o nível de ansiedade, de desconforto, de desamparo. E aqui nos bastidores eu dei um exemplo, né, do pai e da mãe, que, por exemplo, um dá um tipo de educação, o outro dá outro, os pais não se entendem e a criança fica, tá, e agora para onde é que eu vou aqui? A quem eu devo seguir? Qual a referência eu devo seguir? Porque o pai traz um nível de valor, a mãe traz outro nível, e aí o que acontece nesse momento? A criança, ela tende a ser conveniente. Ela vai para onde ela se sente melhor. Me parece, e aí vocês me corrijam, por favor, né, Luciano, que a rede social traz muito isso. Muitas informações variadas, cada um trazendo uma ideia diferente, outro traz outra ideia, em relação à família, em relação à religião, em relação à política, em relação a valores morais. Então, uns constroem uma ideia, outros vão lá e desconstroem. E o que acontece com aquele jovem, aquele adolescente que está atrás da telinha? Ele vai se direcionar para aquela opinião, para aquela ideologia, vamos dizer assim, que fecha mais com seus conflitos, com a sua história de vida. E aí que vai formando essas ilhas, né? Como tu trouxe aqui, que o Joel trouxe também, esses blocos que vão se formando. Mas quem diz que aquele bloco está realmente alinhado com a verdade de fato? Né? Então, é isso que vai gerando uma certa preocupação nesse momento por esse nível de variedades de informações que estão seguindo. Mas nesse caso, Luciano, onde que entra o espiritismo? Onde que entra o processo de evangelização?
para amenizar um pouco isso e dar esse direcionamento melhor, assim. Eu acho que os exemplos que você trouxe são interessantes, assim. Às vezes nós queremos procurar uma receita de bolo. Vamos lá para o celular, vai para o YouTube, vai para várias redes sociais e assim vai. Várias pesquisas. Eu dei um problema na televisão, eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou lá e procuro. Tem uma infinidade de soluções para isso. Algumas boas, outras nem tanto. A internet, as redes sociais, o mundo, ele não é ruim. A internet é uma ferramenta. A gente usa ela de acordo com o nosso interesse. Claro. E aí eu vou escolher a solução que está dentro dos meus interesses próprios, baseados na minha existência, na minha vida, na minha caminhada, em coisas do passado. É ali que eu vou buscar. Se eu tiver algo que eu trouxe de uma vida passada tendenciosa a um vício, ela sutilmente vai começar a aparecer nestes momentos. E aí eu vou direcionando o caminho para aquele lado. A gente só descobre quando está enrolado, como diz, até o pescoço, e aí fica complicado de sair, a gente não se dá por conta antes. O quanto é importante essa base? O quanto é importante o terreno da nossa ilha não ser um pântano que a gente vai pisando e não sabe para que lado vai. Nós precisamos dessa fortaleza, nós precisamos dessa rocha, nós precisamos desses ídolos. Quando a gente é pequeno, nossos ídolos são os pais, né? Eles fazem coisas maravilhosas pra gente, a gente fica apaixonado. Só que a gente vai aprendendo e chega na adolescência com conhecimento de que não é tão mágico assim, a gente consegue fazer as coisas. Tem uma receita para fazer o bolo. Tem uma dica, tem uma pecinha lá um resistor, um fusível na televisão que eu conserto ela, não é mágica. E a gente vai descobrindo que isso é possível. E aí os nossos ídolos, às vezes, mudam. Porque aquele grupo familiar onde a pessoa dizia você tem que ter paciência com o teu coleguinha de aula, você tem que ter paciência com o teu irmãozinho, não bate nele. Muitas vezes aquele que fala isso, uma hora depois, perde a paciência e sai gritando. E aí aquele referencial, porque o jovem já tem condições de decidir isso, o adolescente já tem esse ferramental à sua disposição. E aí ele começa a entrar em conflito, ele começa a buscar por outros ídolos, porque ele é gregário, ele quer estar junto, ele quer se unir. E aí o outro ídolo, às vezes, é o vizinho, é o artista, né, o youtuber, o influenciador, que está mostrando para ele um quadro bonito, mas que ele não está vendo o que acontece por trás. Ele está vendo o que acontece por trás na família dele, no vizinho, no colega que ele convive todo dia, mas ele não está vendo desse outro ídolo, que também, como todos nós, tem as suas dificuldades, seus vícios, suas mazelas, seus traumas. Exatamente. Mas aquele jovem está tentando se estabelecer, porque ele quer se estabelecer em grupos. Né? Como você trouxe, principalmente o jovem brasileiro, ele quer estar em grupos. E ele precisa encontrar esse grupo. A evangelização vem como um destes grupos que tenta, de alguma forma, trazer uma base um pouco mais estável. Sólida. Trazendo toda a doutrina espírita, mas também trazendo o evangelho de Jesus, que é uma base sólida, que é um ídolo a se pensar. Não vou dizer aqui que a gente tem que sair cultuando Jesus, né, vestindo roupa e tantas outras coisas. Mas esse cultuar é interior. A gente fala de transição planetária, é olhar na parábola da rede, onde Jesus fala sobre transição. E nós, nesse momento, na parábola da rede, nós somos os peixes que estão em cima do barco, indo em direção à praia, envoltos numa rede e se estapeando ali, porque a gente não quer ficar naquela rede. Uns cutucando os outros, machucando os outros, mas a gente quer fugir. Não é que eu quero agredir, mas eu estou agredindo porque eu estou desesperado. Eu estou vendo lá o dono da pesca me esperando, ele vai me pegar e eu não quero ficar aqui. É esse mundo que a gente está vivendo. E o jovem é aquele peixezinho que está ali e diz, não, mas gente, vamos se reunir aqui, a gente arrebenta a rede e a gente sai daqui.
aí Jesus vai nos encaminhando para a gente, como ser espiritual, se entender as dificuldades que nos rodeiam, compreender quais realmente são esses valores ou essas virtudes que são importantes. Não para mim ser o cara chato que vai ficar criticando os outros. Né? Porque fulano de tal, eu não sei vocês, mas a gente passa por aquela situação. Espírita, né? Né? Tu não é espírita, então tu... Né? É essa a frase. Não para ser esse cara, mas para ser aquele cara que vai sofrer menos, que vai diminuir o índice de ansiedade por alguma coisa que não aconteceu e ele sabe que vai estourar daqui a pouco. Para ter uma caminhada um pouco mais tranquila. Porque a gente vai continuar tendo as nossas dificuldades, né? Os boletos vão chegar logo, né? As desavenças, as redes sociais, com aquele conjunto interminável de informações, muitas vezes desconectadas da realidade. Né? Porque eu gosto de brincar com a gurizada, com os jovens, assim, fake news, de forma grosseira, é assim, a tua verdade está errada, mas a minha verdade está certa. Isso é fake news. Claro, existe mentiras, existe coisas distorcidas, com certeza. Mas no bate-papo, na conversa, às vezes a gente está querendo ignorar a verdade do outro e só aceitar a nossa verdade. E o jovem está vendo essa quantidade de verdades, de inverdades, de fake news, de mentiras que diariamente passam por ele. E ele vai tentando filtrar. Se ele tem um bom filtro, uma boa base... Fica mais fácil. E aí nós precisamos orientar, nós precisamos, como pais, como família, estar junto, conversar. O jovem quer conversar. E a gente não quer dizer, não, depois. A gente não tem muita paciência, né? Quando tu fala dos ídolos, Luciano, tem um livro de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, acho que é esse o nome, que Nietzsche faz uma crítica àquela época em que a igreja, a religião mais dogmática, institucionalizada, queriam dominar a mente das pessoas, né, pela culpa, pelo medo, e induzindo a elas como elas deveriam ser, o que elas deveriam pensar. Então, vieram muitos filósofos existencialistas daquela época, entre eles Nietzsche, trazendo uma certa libertação. Olha, vocês não têm que ficarem presos ao que Deus, ou que uma divindade, a igreja já está dizendo como vocês têm que pensar, como vocês têm que agir. Vocês têm que buscar por uma liberdade moral. E aí que começou a potencializar mais essa questão do hedonismo, do niilismo, né? Que as pessoas achavam que agora é do meu jeito, eu que vou coordenar as coisas, e a verdade começou a se tornar mais relativa, e ela é muito conveniente, porque se a minha verdade é a minha, eu não tenho um padrão para me orientar. Eu vou ajustando o mundo do meu jeito, até a segunda página que eu descobri que eu estou me enrolando mais ainda. Né? Só que o que acontece? Me parece que agora nós estamos vivendo algo parecido. Né? Novas filosofias existencialistas vindo aí, só que agora com uma grande diferença daquela época, que é a tecnologia, as redes sociais. E se dissemina muito mais rápido. Então, quando a gente fala dessas referências que eu estava te ouvindo, Luciano, eu lembro do GPS. Isso aí. É como se a gente precisasse de uma viagem mais tranquila, mais segura. Isso. Alguém que vai atravessar o Brasil sem GPS, dirigindo um carro sozinho, nunca foi para lá, não vai qual chegar. É a tendência de se perder, de se dar mal? Agora, se tu tem um GPS contigo, né? A tendência é tu ter uma viagem mais segura, chegar mais tranquilo. Então, é como se o Evangelho, Jesus viesse trazer o GPS para nós. Um GPS padrão para dizer assim, ó, aqui nós temos um código moral que vai te orientar na tua caminhada. Né? O certo é o certo, o errado é o errado. Né? Ou seja, quando ele nos traz as leis de Deus, na medida que a gente desobedece, isso nos trará consequências. Né? Mas aí tu falando dos ídolos, para mim eu acho que a grande falha ali naquele momento dos filósofos foi querer eliminar todos. Eles simplesmente eliminaram até o cristianismo.
Isso é né? verdade. E quando O você nosso principal ídolo não é... Não é. E quando você fala em GPS, é lembrar de Cecília Rocha, a nossa evangelizadora maior, né, no Brasil, gaúcha, que ela traz, dentro do processo de evangelização, da ação evangelizadora, que evangelizar é preparar a criança e o jovem para o mundo. Então, é trazer esse conjunto de ferramentas de GPS que vão constituir esse GPS, muitas vezes o freio moral, para que o jovem possa enfrentar esse mundo turbulento que estamos vivendo, porque não é só o jovem, nós estamos enfrentando ele também. Nós estamos nadando no mar... Contra a maré. Contra a maré e muitas vezes perdendo, porque não está fácil, como eu disse, para ninguém. E a evangelização faz isso. Ela contribui com esse conjunto de ferramentas, com esses pontinhos, na marcação do GPS, esse ponto aqui vai que é seguro. Esse aqui não tá meio... O trânsito está meio complicado. Não vai por aqui que tu vai perder tempo, vai te estressar, vai cansar. Então, vai por esse. A evangelização permite trazer isso com conversa, com diálogo, com ferramentas envolvendo, diferenciando o que é, o que não é, o que é virtude, o que é vício, por exemplo, uma coisa bem simples. Né? Mas poder trazer essas informações para ajudar a construir esse nosso GPS. E onde é que entra a busca pelo autoconhecimento, Carmen? Esse talvez seja o maior desafio, né, para os jovens, porque se é para nós adultos, né? Mas eu acredito que esse convívio na evangelização, essa escuta do outro, esse encontro, ajuda muito, né, no desenvolvimento do autoconhecimento, né? Porque permite que a gente se olhe, né? Permite que os gatilhos apareçam. E aí a gente vai pensando, mas por que eu me incomodo tanto com isso? Por que aquilo me faz bem? Então, quando o jovem tem alguma maturidade já para iniciar esse processo, é muito importante, porque, inclusive, a evangelização dá suporte para esse encontro consigo, né? Ajuda, né? E tendo este ídolo, né? Jesus como o modelo e guia, fica muito mais fácil, né? Nós, na nossa juventude também, nós tínhamos poucos ídolos, né? Cada vez temos menos, né? Os ídolos dos jovens hoje, muitas vezes, são influenciadores que têm 2 milhões de seguidores, né? Esses são as referências, né? Então, é preciso que a gente retome isso, né? Mas, para isso, temos que estar presentes, a família tem que assumir seu papel, a escola também, dentro do seu escopo, precisa assumir o seu papel, né? E, obviamente, é um papel muito diferenciado do papel da família, mas eu imagino que, assim, um ponto essencial, um pilar de sustentação é a família e outro é a casa espírita, né? Perfeito. O movimento de evangelização é essencial para que a gente possa seguir adiante, né? E oferecer diretrizes mais seguras, né? E o legal do GPS, que vocês comentaram, é que mesmo quando a gente está dirigindo, olhando para o GPS, às vezes a gente diz, não vou dobrar à direita, vou dobrar à esquerda. Só para contrariar. Só para contrariar, né? Porque eu tenho livre-arbítrio. E aí, ele refaz a rota. E ele nos oferece uma nova rota, que a gente pode aceitar ou não aceitar, né? Então, os ensinamentos de Jesus, da mesma forma, né? Estão aí para o jovem analisar, avaliar e seguir, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante. A Casa Espírita tem um papel essencial na evangelização. É um grupo que precisa estar sempre sendo fortalecido, né? Nós temos, às vezes, nas casas espíritas, diferenças bem grandes, intergeracionais, ou seja, evangelizadores são bem mais maduros, né? E aí nós temos algumas dificuldades. Mas, para ajudar isso, tem, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que a gente acompanha o movimento, um trabalho muito intenso da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na educação permanente dos evangelizadores, em encontros, em discussão de metodologias, né? Trazendo a problematização, que é isso que o Luciano, né, comentou,
sempre inserindo o jovem e colocando ele como o centro do trabalho. É ele que diz o que ele precisa trabalhar, o que ele gostaria de conversar, né? Não é o planinho pronto, né? Mas é a reunião a partir do momento em que a gente faz um diagnóstico, né? Obviamente, olhando para o mundo, mas olhando para os desejos daquele grupo que se reúne na evangelização. Então, são muitos desafios. E o mais importante com relação à família é que o dia que nós desencarnarmos, os mentores vão nos perguntar, né? O plano espiritual vai nos perguntar: o que fizeste com aqueles que eu te emprestei, com os espíritos que eu te emprestei para tu fazeres o teu papel, né? Porque intelectualmente eles são maravilhosos, mas eles precisam da condução moral. E aí são as virtudes que a gente precisa desenvolver e se empenhar na família. Verdade. A parábola dos talentos, né? É um tema para a gente conversar uma manhã inteira, né? E, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? A gente já está encaminhando para o final, né? Eu acredito que a gente pode futuramente fazer um segundo bloco, um segundo programa com esse tema, Com certeza. porque ele é muito diversificado, um tanto delicado muitas vezes, né? Mas ele é muito importante sempre trazer esse tema. Vamos, então, encerrar o nosso Despertar Espírita. A gente agradece a presença de vocês, ainda que virtualmente, no nosso programa. Agradeço, Luciano, por ter aceitado mais uma vez, e vai surgir outro convite, né? Joel substituindo a Márcia, e voltamos no próximo programa. Até mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.